A gente vai falar de esporte, final de semana foi movimentado, tem muita notícia por aí. Bom dia, Marina, tudo bem? Vamos fazer uma canja hoje? Bom dia, Não podia perder a piada. Bom dia, Regiane, um ótimo dia para todo mundo ligado na Revista da Cidade. Nós vamos começar nosso boletim falando da Champions League, que hoje tem rodada completa para 4 grupos. Destacamos para você o confronto mais legal do dia entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, que dividem a liderança do grupo A. Após empatarem 100 gols na última rodada da Champions atuando em Paris, Real Madrid e PSG voltam a se enfrentar nesta tarde no Santiago Bernabéu. E o técnico Rafael Benítez terá um importante reforço para esta partida. O colombiano James Rodríguez se recuperou de lesão e poderá atuar em boa parte do jogo. As más notícias para os espanhóis são as ausências já confirmadas de Benzema e Bale, machucados. Apesar de não poder contar com alguns atletas, o retrospecto recente também joga a favor do Real. Desde o começo da temporada, o time não sabe o que é uma derrota. Mas os bons números não fazem Benítez demonstrar tranquilidade. Sabemos que será um jogo difícil. Temos que nos concentrar o máximo que pudermos para fazer uma boa partida. Já o PSG não quer saber de segurar o empate e fala até em ditar o ritmo do duelo. Exagero? Quem afirma isso é ninguém menos do que o técnico dos franceses, Laurent Blanc. O 0-0 não é suficiente para nós. Teremos respeito pelo nosso oponente, é claro, mas somos ambiciosos e temos toda a intenção de impor nosso jeito de jogar. Real Madrid e PSG está marcado para as 5h45 da tarde no horário de Brasília. E os gols desse duelo você vê amanhã, aqui no Revista da Cidade. Saindo da Europa, vamos voltar para o Brasileirão. O seu Corinthians, Regiane, está na contagem regressiva para levantar o 6º título brasileiro e já se prepara para o duelo do final de semana contra o Coritiba. Por isso, nós vamos agora falar com o repórter Fernando Gavini, que está ao vivo acompanhando o treino desta terça-feira. Bom dia, Gavini, como é que está o clima aí no Timão? Bom dia, Marina, bom dia a todos que acompanham a Revista da Cidade. O clima não podia ser mais tranquilo, né? 11 pontos de vantagem depois da vitória sobre o Atlético Mineiro no domingo, uma vitória que ninguém esperava que fosse por uma vantagem tão grande, que fosse uma vitória tão tranquila. A expectativa era que fosse um jogo muito difícil, muito duro, mas o Corinthians jogou muito bem, venceu por 3-0 e por isso o clima é da mais absoluta tranquilidade. Nesse momento o treino está um pouquinho parado, está voltando, os jogadores estão agora voltando para o campo lá no fundo, mas quem está no campo aqui são os jogadores que não participaram, que não começaram jogando o jogo do último domingo. Os titulares, os que foram titulares, estão na academia fazendo aquele trabalho regenerativo. Só o Cássio, goleiro, que está no campo, e também o Elias. O Elias não jogou na partida de domingo e será a novidade do time corintiano para a partida contra o Vasco, a princípio marcado no próximo sábado. O Elias que cumpriu suspensão automática na partida contra o Atlético Mineiro. E eu falei a princípio marcado para o sábado a partida contra o Vasco, porque o Corinthians tenta, junto da CBF, a mudança da partida para o domingo. Porque acontece o seguinte, o Corinthians pode ser campeão no próximo final de semana. Só que, a princípio, o Corinthians depende do resultado do Atlético Mineiro. Não basta o Corinthians ganhar o jogo contra o Coritiba. O Atlético não pode vencer o Figueirense no jogo de domingo em Santa Catarina. O empate ou a vitória do Figueirense somado à vitória do Corinthians sobre o Coritiba dá o hexacampeonato ao Corinthians. Só que isso poderia acontecer sem que o Corinthians estivesse em campo, sem que houvesse, por exemplo, transmissão da televisão, porque se o Corinthians vence no sábado e o Atlético não consegue a vitória no domingo, aí o Corinthians seria campeão sem que estivesse em campo, sem que houvesse a festa do torcedor dentro do estádio. Por isso a tentativa de mudança por parte do Corinthians. O que atrapalha é que o Palmeiras tem jogo marcado no domingo e aí então tem que fazer uma combinação, passar o jogo do Palmeiras para o sábado ou mudar o horário do jogo do Palmeiras por questões de segurança. Não dá para ter os dois jogos ao mesmo tempo em São Paulo. Certamente a Polícia Militar vetaria essa iniciativa. Portanto, o Corinthians tenta a modificação da partida, passar o jogo do sábado para o domingo para jogar ao mesmo tempo do jogo do Atlético Mineiro contra o Figueirense, para que o Corinthians, se for campeão, possa fazer a festa nesse domingo. Marina. Muito obrigado, Gavini. Bom trabalho para você. Agora vamos falar do escândalo da FIFA. Após fechar acordo com a justiça americana, o ex-presidente da CBF, José Maria Marin, será extraditado hoje da Suíça para os Estados Unidos. Marin chegará no país e irá direto para a corte, onde provavelmente se declarará inocente. Após isso, o dirigente vai permanecer em prisão domiciliar em apartamento próprio em Nova York, onde ficará aguardando o julgamento.
Marinho estava preso em Zurique, na Suíça, desde o dia 27 de maio, acusado de corrupção em contratos de direitos de transmissão. É isso aí, Regiane, fico por aqui. Amanhã eu volto com mais notícias de esporte aqui no Revista da Cidade. Um ótimo programa para vocês e até amanhã. Tá certo, Marina. Obrigada pelas informações. Até amanhã.